Olá, eu sou a Karina Alzeda, sejam bem-vindos novamente ao canal da Lebianco. Este é o quinto vídeo da série Falando em Costura. No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse lindo porta-cartões e também vou dar algumas dicas de como trabalhar com corando. Então vamos para a aula! Você vai poder baixar a folha de medidas no link que está disponível aí na descrição do vídeo. Nessa folha eu estou disponibilizando 3 desenhos que você pode usar como enfeites e aqui as medidas e todo o material que nós vamos usar para fazer o porta-cartões. E nós vamos precisar dos seguintes materiais: um pedaço de corano na medida de 24 por 11,5, 2 pedaços de viés na medida de 12 centímetros, é a medida da peça, um pedaço de elástico de 12 centímetros. E para o forro nós vamos usar uma medida de tecido de 13 por 11,5. Para o enfeite eu vou usar um pedacinho de corano. Eu começo recortando o risco que eu escolhi para o meu enfeite e vou arredondar um pouco a ponta desse coração. O meu ficou desse jeitinho aqui. Agora, com a caneta que apaga com água, eu vou transferir o meu desenho para o corano. Depois é só recortar no risco. E depois que eu tiro a marcação com a água, eu vou selar aqui, queimando as bordinhas aqui pela parte de baixo, assim, olha, com o isqueiro. Desse jeito aqui, o seu enfeite já está pronto, mas eu vou usar um detalhe de cianinha e para isso eu vou usar uma cola universal para artesanato, passando ela em toda a borda e com cuidado vou colando a minha cianinha na borda. E vai ficar desse jeitinho aqui. Vou pegar o meu corano e dobrar ao meio para achar o centro, fazendo os piques. Depois que eu faço o pique, eu vou virar para a parte do avesso e vamos fazer uma marcação que vai dar essa distância aqui. Você vai poder ver isso aqui na folha de medidas. Então, eu pego uma régua de patchwork e vou marcar o centro e depois eu vou marcar 1 centímetro para cada lado, desse jeito. Viro novamente para cima, para a parte do corano e vou fazer a marcação do elástico. Essa marcação está aqui, 6,5 centímetros. Posiciono minha régua em 6,5 e vou fazer um tracinho de um lado e do outro. Na folha de medida você vai perceber que a distância é de 6,5 e o elástico fica depois do tracinho. Da mesma forma vai ficar aqui. O elástico vai ser posicionado depois que a gente faz esse tracinho. Então, a gente vai ter a distância de 6,5. E quando eu posiciono esse elástico, já levo para a máquina e prendo o elástico com a costurinha, dando retrocesso aqui. Ele vai ficar desse jeitinho. Vou pegar os 2 pedacinhos de viés, vincar no meio e posicionar desse jeito aqui. Levo para a máquina e rebato a costura do viés. Tiro qualquer excesso de viés que ficar, para que fique tudo retinho. Agora você vai observar aqui no risco que o elástico está de um lado e o enfeite está do outro. Exatamente como aqui na peça. O elástico fica posicionado de um lado e o enfeite vai ser posicionado do outro. Para posicionar o meu enfeite, eu dobro a minha peça ao meio. E sabendo que o meu elástico está aqui, ó, presinho aqui, ó, desse jeitinho aqui atrás, eu tenho 4,5 centímetros aqui para posicionar o enfeite de forma que ele fique bem alinhado e que na hora que tiver fechadinho, o elástico não fique em cima do enfeite. Fique desse jeitinho alinhadinho. Eu centralizo aqui, faço um tracinho, passo uma gotinha de cola no centro, posiciono o meu enfeite e passo a costura na máquina, mas você pode colar, costurar à mão, fazer o enfeite de acordo com a sua criatividade. Como eu quero dar uma função de porta-chaves também, colocar um chaveirinho, eu posicionei a minha etiqueta aqui, olha, na bordinha, na parte das costas, porque ela vai servir, quando virar aqui, olha, para pendurar um chaveirinho. Mas você pode colocar uma fitinha ou um pedaço do próprio corano, como eu fiz aqui, ou pode aplicar aqui também, olha, na parte das costas, um mini ilhóis, e isso também vai fazer com que essa peça vire um chaveirinho.
Agora é só finalizar e é muito simples. Aquelas marcações que fizemos aqui na parte interna vão servir como guia para a nossa dobra. A dobra vai ser feita da seguinte maneira, pela parte da frente, desse jeito. Mas eu vou me basear aqui onde eu vou encostar a pontinha do meu viés, aqui por essa parte. Então eu vou trazendo ela até onde eu fiz a marcação, desse jeitinho aqui, e aí coloco um clipe. Mesma coisa do outro lado, olha, percebo que a minha marcação tá aqui, encosto, coloco um clipe. E vai ficar dobradinho desse jeito, com 2 centímetros aqui no centro. Vou pegar agora o meu tecido. Se você estiver numa máquina doméstica, minha sugestão é que você faça uma marcação nas laterais de meio centímetro. Isso vai servir como margem de costura. Se você estiver no industrial, não tem essa necessidade. A margem de costura é de meio centímetro para essa peça. Aí agora é só a gente pegar o forro, desse jeitinho, estampa voltado para o centro e posicionar ele desse jeito aqui. Eu coloco centralizando e apoio a minha mão aqui, ajusto, solto o meu clipe e coloco ele no lugar novamente. E é assim que eu vou levar na máquina de costura e passar uma costura reta aqui nas laterais. Eu vou dar retrocesso no início e no final. O retrocesso é importante porque agora, depois que a gente passa essas 2 costuras aqui nas laterais, a gente vai cortar uma pontinha aqui para facilitar na hora de virar. Então a gente toma cuidado aqui para não cortar muito próximo da costura. E outra dica de acabamento, se você desejar usar uma fita dupla face, 2 pedacinhos apenas, é só colocar aqui bem na pontinha do tecido. É só uma sugestão, um facilitador. E aí aqui nós vamos virar essa peça desse jeitinho. Aí aqui a gente tira a proteção da fita, assim, e aí ajusta aqui antes de virar o bolso. Aí agora é só virar esse bolsinho aqui para a parte da frente e ajustar as bordas. Para ajustar as bordas, você pode usar a espátula frisadora, como eu estou usando aqui, ou uma tesoura sem ponta, com bordas mais arredondadas, para não furar o seu material. Então eu começo ajustando aqui, olha, com essa pontinha, e depois vou ajustando com cuidado aqui, trazendo a pontinha para fora. Agora é só finalizar rebatendo a costura. Eu começo por essa parte aqui que tem o elástico. E enquanto eu estou passando a costura, eu estou trazendo, olha, o meu elásticozinho aqui para a lateral. Então, posiciono aqui no calcador. E essa costura aqui é só na bordinha. Trago o elástico para frente aqui, ó, porque daí eu tenho todo esse espaço para costurar. A costura é em toda a volta e ela tem um pouco menos de meio centímetro. Para finalizar, eu corto a ponta da linha e queimo com o isqueiro. E tá pronto o nosso porta-cartões. Você tem uma linda peça que cabe cartões de crédito, desse jeitinho, e até mesmo cartões de visita. Na minha etiqueta eu vou colocar o meu chaveirinho. Agora algumas dicas que facilitam o processo de trabalhar com o corano. A primeira dica é sobre a linha. Eu usei linha de poliéster, daquela que a gente usa geralmente para bordados à máquina. E usei tanto na linha principal como na linha da bobina. E na hora do acabamento dessa linha na peça, a gente sempre corta e queima com isqueiro ou com fósforo. Outra dica é usar agulhas apropriadas para couro, tanto na doméstica como na industrial. Sobre a preparação da máquina, eu usei silicone para a máquina, tanto na base da minha máquina, como no meu pezinho calcador. E você pode usar também o silicone para umedecer a sua peça, e isso vai facilitar o processo da costura. Algumas pessoas usam também creme hidratante para mãos ou creme hidratante corporal, o umedecedor de dedos daquele que a gente compra na papelaria, para facilitar também esse processo da costura passando na peça. Na minha máquina industrial eu usei apenas o silicone para a máquina e o meu pezinho calcador de teflon duplo. O meu é o MT18, eu tenho 3 pezinhos desse aqui de marcas diferentes e em todos eles vem essa marcação, MT18.
E existe o pezinho de teflon duplo para máquina doméstica também. Ele é plástico em cima e vem mais uma camada de teflon. Eu fiz os testes com esse de teflon puro e eu não achei que funcionou tão bem como o de teflon duplo. Então fica essa indicação aí para você. E quando eu costurei na minha máquina doméstica, eu usei o ponto maior, o meu pontinho estava no número 4, e na minha máquina industrial eu costurei com ponto comum e ficou perfeito. E aqui duas dicas que eu dou se você quiser marcar o seu corano. A primeira é que você use carretilha. Caso você queira fazer alguma marcação de costura, você pode estar marcando com a carretilha e costurar sobre essa marcação. Ou você pode usar a caneta que apaga com água. Como eu usei na aula, olha, a gente risca e com um paninho ou um algodão molhado, passa de leve e a caneta apaga. A peça que eu ensinei na aula foi uma peça simples com apenas 2 bolsos, mas eu dou uma sugestão no molde que você pode fazer ela para 4 cartões. Então, com corte aqui na parte da frente também. E para fazer esse corte é bem simples. Eu coloquei aqui a sugestão, a distância vai ser de 2 centímetros e aqui você vai ter 8,5 centímetros entre um furo e outro e o corte. Caso você opte por fazer esse detalhe, você vai fazer no início da montagem. Eu fiz ele assim. Eu marquei aqui o centro com um pequeno pique. Cortei um papelzinho na medida de 8,5 por 2 centímetros, dobrei ao meio e posicionei no meu pique, desse jeito. Com a caneta comum, aqui bem no finalzinho, eu fiz um pontinho em cima e um pontinho do outro lado. Peguei um furador desses que vem na máquina de costura, você pode usar até mesmo aquele furador que vem no balancinho. E fiz um furinho onde eu tinha feito a marcação. Com esses furinhos prontos, eu peguei a minha régua de aço, posicionei no centro, peguei um estilete e fiz um corte de um pontinho até o outro. E assim, o porta-cartões ganhou mais uma utilidade. Agora que você já sabe que é muito fácil fazer o porta-cartões, você pode usar o mesmo molde e fazer ele em tecido, com outros materiais sintéticos, com enfeites diferentes, e pode até mesmo diminuir 1 centímetro do seu molde e fazer ele sem rebater a costura. E sempre que desejar fazer uma novidade, lembre que a Le Bianco tem tudo que você precisa para o seu trabalho artesanal, de costura e patchwork. Se inscreva no canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Deixo aqui uma beijoca e espero você nas minhas próximas aulas.